Pronto. Não sei se pode fechar. Pronto, gente, vamos lá. Vocês estão vendo esse negocinho, esse reloginho preto aqui? Aparece para vocês? Um reloginho preto aparece para vocês aí na parte, tá perto do nome, onde tem pessoas, onde tem chat. Vocês estão me ouvindo? Não aparece não, né? Pronto, tá bom, não tem problema. É que eu queria saber se aparecia só para mim ou para vocês também, mas não tem problema não. Na verdade, é uma janelinha da gravação. E aí, se aparecesse para vocês, eu ia dizer, gente, quando a janelinha parar de gravar, me avise, porque às vezes ele para de gravar do nada e eu não percebo, né? Porque estou ali dando aula. Mas vamos lá, né? Vamos torcer para dar certo essa gravação hoje. Vamos lá. Então, gente, a gente vai ver hoje a questão da estrutura sintática, como é que vocês podem melhorar, né, essa estrutura sintática no texto de vocês. E a gente vai relembrar o que é, né? O que é a estrutura sintática? É a organização das orações e dos períodos de vocês. Já teve uma aula aqui, né, que eu expliquei para vocês o que é oração. Expliquei não, revisei, né? O que é oração, o que é período, né? Então, a estrutura sintática é isso, certo? Na verdade, como você vai organizar essas orações e também esses períodos, certo? Aí, eu coloquei lá naquela aula as falhas mais frequentes, né, de estrutura sintática. Essas falhas, eu vou abordar elas para vocês, né? Então, aqui você vai entender, né, o que você jamais pode fazer no seu texto que vai prejudicar a sua estrutura sintática. Isso é importante também, tá? Então, presta muita atenção nisso, porque se você não cometer nenhum desses erros que eu estou apontando aqui para vocês, certo? Já vai estar com pelo menos mais da metade do caminho para fazer uma estrutura sintática boa, sem cometer esses erros, tá certo? Então, é o que você deve fazer para a sua estrutura sintática ficar correta, tá? Nessa primeira parte é isso. O que você não pode fazer, né, os erros que você não pode cometer, para que sua estrutura sintática fique boa. Truncamentos. O que é o truncamento? É quando você quebra a estrutura do seu período, tá certo? Quando você bota um ponto continuando no lugar que não é para colocar. Então, isso é um truncamento, né? Num lugar que era para ser vírgula, ou mesmo nem tinha vírgula, era para ir direto, aí você vai e coloca um ponto continuando no lugar errado. É isso que é truncamento, ó. O governo deve promover projetos de promoção da saúde mental. Aí veja que aqui tem um truncamento, tem um ponto, né? Por meio da disponibilização de psicólogos. Por que não podia ser um ponto continuando? Porque essa oração aqui, ó, por meio da disponibilização, é uma oração que está complementando o sentido dessa oração anterior, tá? Então, eu não posso quebrar a ideia no meio, eu não posso cortar essas orações aí no meio. Então, eu tinha que ter pegado direto, como está aqui, ó. O governo deve promover projetos de promoção da saúde mental por meio, veja que aqui já está direto, por meio da disponibilização de psicólogos nas unidades básicas de saúde. Então, observem que quando eu quebro aqui no meio a ideia, né, do meu período, né, é uma falha de estrutura sintática. Professora, como é que eu vou saber se é ponto, né, ou se eu vou continuar no mesmo período? Se você já finalizou a sua ideia, então você vai colocar um ponto. Se aquela oração que você está colocando logo em seguida está apenas complementando o sentido da oração anterior, aí você não pode colocar o ponto, tá? Então, é observar. Essa oração que eu vou colocar logo em seguida, ela está complementando o sentido da anterior? Se estiver complementando o sentido, não é ponto, vai direto, tá certo? Agora, se já finalizou a ideia, já finalizou aquilo que você queria colocar, pronto, botar ponto continuando, certo? Aí outra falha comum é a justaposição, que é o contrário do truncamento.
O truncamento é o ponto no lugar que não é para ele existir, né? E a justaposição é quando você era para ter colocado um ponto e não colocou, passou direto, seguiu direto dentro do mesmo período. Então, observe aqui. Não faça isso. A intolerância nas redes sociais é um problema muito presente. Veja que quando eu digo a intolerância nas redes sociais é um problema muito presente, eu já dei a informação que eu queria dar, eu concluí a minha ideia, tá? Então, aqui deveria ser um ponto. Aí, quando eu coloco isso deve ser enfrentado de diversas maneiras. Isso está retomando a ideia da oração anterior, né? Então, não é um complemento da oração anterior, é, na verdade, uma retomada da oração anterior. Então, o correto seria colocar o ponto continuando aqui, tá certo? Por quê? Porque você finalizou a ideia e colocou isso para retomar toda a ideia do período anterior, certo? Oi, pode falar. Fica, se for assim, de maneira geral, se a gente for pensar de uma forma ampla, fica curto, tá certo? Porém, lembre que aqui é um exemplo que está desconectado de uma redação, tá certo? Então, se fosse na redação de vocês, realmente ia ficar um período muito curto. O ideal era, em vez de colocar esse ponto aqui, né, você ter colocado uma outra oração subordinada, né? Aqui, em vez de colocar o isso deve, já retomando, colocar outra oração subordinada, tá certo? Ou seja, colocar um complemento daquela ideia, tá certo? Então, seria o ideal, né? Colocar mais alguma informação complementando. Mas por que que não pode aqui ficar no mesmo período? Porque aqui, quando você diz isso deve, você não está complementando a ideia, não. Você está apenas retomando aquilo que você disse anteriormente. Então, é ótima essa sua observação, Miriane. Por quê? Porque o período realmente ele não pode ficar muito curto, nem muito longo, né? Então, foi ótima essa sua observação. Então, se fosse na redação mesmo, já não seria um período legal, tá? Porque ele realmente ficou curto. Ausência de palavras ou expressões. É quando você esquece de colocar alguma palavra. Ou porque não sabia que tinha aquela palavra ali, ou então porque na hora de passar limpo acabou se passando, né? Acontece, né? Geralmente na hora de passar limpo, às vezes você se atrapalha. Diante disso, dois problemas que se destacam dentro do cenário de doenças mentais, os padrões impostos pela mídia e as cobranças excessivas na esfera trabalhista. Aí observem que quando eu leio esse período inteiro, né, tá confuso, não deu para compreender o que foi, né, qual foi a ideia que quis ser passada aí, né? E aí, o que é que acontece? Por que que isso aconteceu? Porque aqui era para ter um verbo, aqui o verbo são, né? Repare quando eu ler agora como vai ficar diferente, como já vai ficar claro, ó. Diante disso, dois problemas que se destacam dentro do cenário de doenças mentais são os padrões impostos pela mídia e as cobranças excessivas na esfera trabalhista. Então, observe, quando eu coloquei o verbo são, deu todo o sentido ao meu período. Então, prestar atenção se dentro daquela oração, dentro daquele período, não está faltando alguma palavra, tá certo? Vocês costumam cometer essa falha quando vocês vão apresentar o argumento. Eu vou até digitar aqui como é que vocês fazem. Quando eu digo vocês, é porque muitos de vocês fazem isso, viu? Por exemplo, lá no segundo parágrafo do texto, quando você vai apresentar o seu argumento, aí vocês colocam assim, ó. Aí coloca diante disso. Aí tem gente que coloca assim, são as cobranças excessivas. Aí pronto, continua. Fica sem sentido, observe que fica sem sentido, ó. Diante disso são as cobranças excessivas. Aí já termina, e tem gente que já vai e termina aqui, ó. Tá sem sentido. Ó, diante disso são as cobranças excessivas. São as cobranças excessivas o quê? Faltou informação aí, né? Aí você precisa acrescentar palavras, ou antes do são,
ou depois do são. Porque desse jeito aqui fica totalmente sem sentido, é uma falha de estrutura sintática. Como ficaria legal aqui, né? O que é que a gente poderia adicionar, né? Para não ficar faltando palavras ou expressões aqui. Diante disso, as cobranças excessivas, eu tiro esse são, né? Parem com esse costume de colocar diante disso é não sei o quê. Diante disso são não sei o quê. Ou então tem gente que já coloca só assim, ó. Diante disso as cobranças excessivas. E pronto. Tá totalmente sem sentido, né? Você pode colocar, por exemplo, diante disso as cobranças excessivas se destacam dentro, pega essa mesma informação que está aqui, ó, dentro do cenário de doenças mentais, certo? Então, observe que eu adicionei um monte de palavra para ter sentido. Então, tem gente assim que joga a informação dentro de uma oração, sendo que nessa oração está faltando um monte de palavra para que ela tenha sentido completo. Olhe como agora fica com sentido completo, ó. Diante disso, as cobranças excessivas se destacam dentro do cenário de doenças mentais, certo? Então, cuidado, cuidado, cuidado quando forem, principalmente, vocês falham muito na estrutura sintática quando vão apresentar, assim como eu mostrei para vocês, quando vão apresentar os argumentos no início dos parágrafos, certo? Prestem mais atenção. Às vezes acontece de você duplicar essas palavras. Geralmente você faz isso quando você vai passar limpo, né? Acaba repetindo a mesma palavra sem perceber, né? Então preste mais atenção com relação a isso, se você realmente não já colocou aquela palavra. Não vou nem passar para os exemplos, porque isso é algo muito simples. Palavras ou expressões em excesso. Essa falha aqui vocês cometem muito também. Muito, muito, muito mesmo. Inclusive, eu vou ter que tirar um dia só para trabalhar isso. Observe. Quando vocês vão colocar lá o repertório, vocês não sabem colocar o repertório. Vocês têm dificuldades para colocar o repertório de uma forma clara, né? Então, ó, conforme matéria divulgada pela revista Época, atesta-se que, minha gente, se você já disse conforme, não precisa colocar o atesta. Tem gente que coloca assim, ó, conforme matéria divulgada pela revista Época, aí tem gente que coloca assim, fala que, né? A matéria fala. Mas não precisa colocar isso, porque quando eu digo conforme matéria, eu estou dizendo que é a matéria que está falando. Então, não preciso colocar essa informação aqui, eu vou direto, já coloco meus dados. Conforme matéria divulgada pela revista Época, existe um grande número de pessoas com doenças mentais, certo? Então, observe que eu não preciso dizer que a revista Época fala, porque aqui eu já disse conforme. Isso vale para conforme, segundo, de acordo com, tá? Então, essas três expressões, conforme, segundo, de acordo com, já está dizendo que é aquela fonte que está falando. Então, aqui na frente, não precisa colocar, tá? Não precisa dizer que ela fala, que ela mostra, que ela discute. Não, porque o conforme, o segundo e o de acordo já estão dizendo isso. Minha gente, me digam que vocês entenderam isso. Pelo amor de Deus, isso é muito importante. Muito mesmo. Me deem aí um retorno. Me digam se realmente deu para compreender. E aí? Deixa eu olhar aqui o chat. Gente, anotem. Isso é muito, muito importante. E está atrapalhando vocês demais da conta. Demais mesmo. Vocês não têm noção do quanto isso está atrapalhando o texto de vocês na hora de apresentar o repertório. Vocês estão com muita dificuldade mesmo, colocando palavras onde não é para ter. Pronto, agora a gente vai para o que é que você vai fazer, né? Para que essa estrutura sintática fique excelente.
Então, observem. Se você não cometer esses erros que eu apresentei para vocês aqui, ó, truncamento, justaposições, ó, isso tudo é erro, né? Então, se você não cometer esses erros, né, e isso junto também com a parte gramatical, você provavelmente vai ficar no nível 4, sem cometer esses erros e com a parte gramatical legal também, né? De acentuação, ortografia, concordância, essas coisas. Mas, se você tiver com o seu texto todo certinho, todo certo, tem erro nenhum no seu texto, mas se você não tem uma estrutura sintática excelente, não consegue o nível 5, tá certo? Às vezes também o que faz você ir do 3 por 4 para o 4, mesmo com erros, mesmo com muitos erros, é porque você apresentou uma estrutura sintática excelente. Então, vocês precisam sim colocar essa estrutura sintática excelente para ficar lá entre os níveis 4 e 5, certo? No caso de vocês, nesse momento, é para poder sair do nível 3, tá? Então, eu vou colocar aqui como é que vocês vão deixar essa estrutura sintática excelente, ok? Deixa eu ver onde começa. Aqui. Utilize orações intercaladas. Gente, orações intercaladas são aquelas que acrescentam informações sobre algo que você disse anteriormente, tá? Aí tem gente que pergunta, professora, então é um aposto? O aposto é uma das formas de você fazer uma oração intercalada, mas não é a única forma. Eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, tá certo? Então, lembre, a oração intercalada é quando você, no meio da oração, acrescenta uma informação sobre um termo, né, que você colocou anteriormente. Vou mostrar aqui na prática como é que isso acontece, ó. Somado a isso, nota-se que a ausência de recursos voltados à educação inclusiva, essenciais à formação integral das pessoas com deficiência, dificulta a permanência dos surdos nas escolas. Isso aqui, tudo que eu li, é uma oração intercalada, tá certo? É uma oração só, uma oração intercalada. Só que, como é que eu sei que ela é intercalada? Porque aqui eu tenho, ó, a ausência de recursos voltados à educação inclusiva, é o meu sujeito, né? É a ausência de recursos voltados à educação inclusiva, meu sujeito. O predicado é dificulta a permanência dos surdos na escola. Entre esse sujeito e esse predicado, eu acrescentei uma informação, ou seja, eu fiz uma oração intercalada, tá certo? Então, essa informação que eu coloquei aqui é sobre o quê, né? Sobre os recursos, que foi uma informação que eu coloquei anteriormente. Observem que aqui nesse exemplo de cima, eu não coloquei. E aí o meu período ficou bem simples, né? Bem pobrezinho, ó. Nota-se que a ausência de recursos voltados à educação inclusiva dificulta a permanência dos SUS nas escolas. Ou seja, eu tenho um período simples, sujeito predicado, não tem nada intercalado, não tem nada que chame a atenção nesse período. Só que quando eu acrescento aqui essa informação, essenciais à formação integral das pessoas, isso aqui é um aposto, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma oração intercalada. Por quê? Porque aqui no meio dessa oração eu acrescentei uma informação. Lembrando, quando coloca essa informação aqui, né, intercalada, ela precisa vir entre vírgulas. Então, eu tenho que colocar uma vírgula antes e outra vírgula depois, ok? Espero que vocês estejam anotando isso. Explore as orações subordinadas. Oração subordinada é aquela que tem uma relação de dependência com a oração principal, tá? Então, o período composto, né? Lembra, o período composto é aquele que tem mais de uma oração. O período composto, ele pode vir com orações subordinadas, ou orações coordenadas ou subordinadas. Mas o que vai deixar sua estrutura sintática excelente são as subordinadas. E o que é isso? Como é que eu vou saber se ela é subordinada? É aquela oração que estabelece uma relação de sentido com a oração principal. A oração principal sozinha tem sentido, mas a oração subordinada sozinha, ela não tem sentido. Ela precisa de quem? Da oração principal. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, a relação de subordinação é uma relação de dependência.
Então, por exemplo, no ambiente de trabalho existe o chefe e seus subordinados, né? Porque os subordinados têm uma relação de dependência com o chefe. A mesma coisa acontece aqui nas orações. A oração principal, ela é autossuficiente, né? Porque ela tem sentido sozinha, mas as orações subordinadas que vêm depois delas precisam dessa oração principal para ter sentido. Observem aqui. A comunidade surda tende a enfrentar dificuldades para adentrar o mercado de trabalho. Essa que eu acabei de ler é a oração principal, certo? É a minha oração principal. Eu poderia terminar o meu período aqui e deixar a estrutura sintática correta? Poderia. Seria correta? Sim, mas não seria uma estrutura sintática excelente, tá? Aí, para que eu deixe a minha estrutura sintática excelente, né? Para que eu não deixe uma estrutura sintática muito simples, eu vou e adiciono essa oração subordinada, que é essa aqui que eu coloquei, que está grifada de rosa, ó. Visto que a maioria das empresas não dispõe de recursos para recebê-los, certo? Então, ó, aqui nesse exemplo de cima, a gente tem uma oração principal, né? E é só oração principal, não tem nenhuma subordinada. Então, o período está um pouquinho pobrezinho. Mas é um período correto, não deixa de ser correto. Mas aí, o que é que acontece? Observe que o período está muito curto, né? Enfim, só tem uma oração, então não é um período que é muito bom aos olhos do avaliador, certo? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar a oração subordinada. Observe que se eu for ler essa oração subordinada separadamente, ela não vai ter sentido, ó. Visto que a maioria das empresas não dispõe de recursos para recebê-los, né? Ela não tem uma relação de sentido. Agora, quando eu leio a oração principal sozinha, ela tem sentido, ó. A comunidade surda tende a enfrentar dificuldades para adentrar o mercado de trabalho, ponto. Se eu quisesse colocar o ponto ali, estava tudo bem, estava com sentido, tá? Mas por que eu coloquei a subordinada? Para que a minha estrutura sintática fique legal, tá? Fique uma estrutura sintática excelente, na verdade. Arrisque-se nas inversões sintáticas. O que é inversão sintática? É quando eu pego um elemento de dentro da oração e eu tiro ele do local, né, que é o comum, o lugar comum daquele elemento. Quando eu troco ele de lugar. Então, por exemplo, aqui a gente tem, nesse exemplo, sujeito e predicado. Uma ordem direta da oração é sempre assim. Primeiro o sujeito, depois o predicado, né? Quando eu faço a inversão, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o predicado e o sujeito e vou inverter o lugar deles, certo? Então, observem que aqui em cima eu tenho primeiro o sujeito, depois o predicado. Quando eu faço a inversão, eu coloco primeiro o predicado e depois o sujeito. Observe aqui no exemplo como fica. Os desafios relacionados à formação educacional dos surdos, esse é o meu sujeito, precisam ser superados, meu predicado. Aí, na inversão, eu vou simplesmente trocar os dois de lugar. Ó. Precisam ser superados os desafios relacionados à formação educacional dos surdos, certo? Então, observem que eu só fiz o quê? Inverti a ordem. Aqui eu tenho o predicado, ó, precisam ser superados, né? E aqui, os desafios relacionados à formação educacional dos surdos é o sujeito. Só fiz inverter. É isso que é uma inversão sintática. Quando você faz isso, você também já chama a atenção do seu avaliador. Ele vai dizer, olha, ele sabe fazer inversão sintática, então ó, a estrutura sintática dele é boa, certo? Aqui eu coloquei uma atividade, mas eu não vou fazer com vocês, porque essa aula aqui eu passei na outra turma também. Eu não vou fazer com vocês, senão a gente não vai terminar hoje, certo? Deixa eu ver. Aqui. Como utilizo as orações subordinadas? Vou mostrar para vocês, certo? Como é que vocês vão utilizar essas orações subordinadas. Você vai fazer a oração subordinada utilizando conjunções subordinativas. São aquelas conjunções que fazem parte das orações subordinadas. Elas são utilizadas para introduzir essas orações subordinadas. Para isso, eu vou ter que mostrar a vocês